Ainda de pé, abra sua palavra no livro de Marcos, ou Evangelho de Marcos, capítulo 1, por favor. Mateus, Marcos. Quem é novinho na fé, a gente dá essa dica. Marcos é o segundo evangelho. Se você encontrou Mateus, próximo livro é Marcos. Marcos, capítulo de número 1, acompanhe a leitura, por favor, versos 14 e 15. A palavra diz assim: depois de João ter sido preso, esse João aqui é João Batista, ok? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, no verso 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Glória a Deus, irmãos. Podeis assentar, por favor. Nós temos aqui 3 frases prontas que Jesus deixou para nós. Primeiro, diga bem forte comigo: o reino está cumprido. O reino está próximo. Vamos aqui no 15. Diga comigo: o tempo está cumprido. Diga bem forte, 3 frases. O tempo está cumprido. Diga isso de dentro para fora. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. A terceira frase: arrependei-vos e crede no evangelho. Mais uma vez, arrependei-vos. E vamos falar juntos: arrependei-vos e crede no evangelho. Quando nós lemos o versículo 15, nós encontramos aqui o resumo total da mensagem de Jesus. Então Jesus era muito focado na questão do reino de Deus, ele era muito focado na questão do anúncio da salvação, e ele era muito focado na questão do tempo. Então ele afirma no verso 15, o tempo está cumprido, ou seja, chegou a hora, nós temos que acordar todos os dias e declarar isso, que chegou a hora. Jesus, ele partindo para Galileia, ele diz que está próximo o tempo, e ele também fala sobre arrependimento. Quando nós pensamos nessas 3 frases, Jesus está resumindo a ideia da sua mensagem, o que tinha na sua mente. Nós precisamos entender que o que Jesus veio fazer na terra, preste bem atenção nessa palavra, o que Jesus veio fazer na terra foi implantar o reino de Deus. E quando nós pensamos acerca do reino de Deus, o reino de Deus ele anda na contramão das coisas desse mundo. Então, nunca o reino de Deus vai ser semelhante ao mundo, e nunca o mundo vai ser semelhante ao reino de Deus. Nós vamos encontrar, então, um conflito aqui. O mundo em que vivemos, ele tem uma cultura, e o reino de Deus, ele também tem uma cultura. Então, Jesus veio anunciar uma contracultura. Todos aqueles que experimentam a salvação, todos aqueles que experimentam a Jesus, naturalmente vai entrar em uma contracultura. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Cultura, a palavra cultura vem da palavra culto. Adão, por exemplo, cultivou a terra. São palavras que têm a sua origem. Então, se você pegar, por exemplo, uma pesquisazinha que eu fiz, 97% de pessoas que se dizem cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, eles têm mentes pagãs. Ainda tem uma mente pagã. Por quê, apóstolo? Por causa de uma cultura. Então tem muita gente nessa terra, nesse mundo, se intitulando cristão, evangélico, filho de Deus, católico, espírita, que são, dentro da nossa nação hoje, ditos como cristãos, mas ainda tem uma mente pagã. Então, por isso nós, como discípulos, nós temos ainda pouca influência dentro da sociedade. É como se o sal da terra, que Jesus falou que nós somos sal, é como se o nosso sal ainda não tem o sabor, não tem a força, ele está meio insípido
diante da sociedade. Se você ler quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ele fala assim, nós temos que dar muita importância a essa posição de sermos o sal da terra. Por quê? Porque o sal, depois de pisado pelos homens, não tem nenhum valor. Então, o sal, ele tem uma medida certa para salgar. Se você observar, o sal, ele não é tão visto na cozinha de uma casa, mas o sal, ele é fundamental para dar sabor ao alimento, ou para estragar também o alimento. Então, o reino de Deus, os discípulos que se intitulam ser de Jesus, precisávamos ter um posicionamento mais firme, ter uma influência maior nessa sociedade. Por que, apóstolo? Porque essa sociedade será transformada se uma outra cultura ou a contracultura desse mundo for mais forte. Caso contrário, o mundo pode influenciar muito mais a igreja do que a igreja ao mundo. O apóstolo Paulo, quando chegou para fundar a igreja em Coríntios, uma cidade portuária muito rica, naquela época era um dos maiores entroncamentos que tinha no mundo, quem tinha que ir para um lugar para o outro, tinha que passar ali por Coríntios, e eu repito, uma cidade portuária, e era muito comum os homens que ficavam por muito tempo fora da cidade, da família, nas embarcações, quando eles chegavam no porto, a primeira coisa que esses homens faziam, esses homens pagãos, eles procuravam mulheres para relações sexuais, eles procuravam prostitutas. E o apóstolo Paulo, sabendo da influência da cultura do Coríntios, ou da igreja de Coríntios, sobre aquela região, o apóstolo Paulo pedia para que as mulheres cristãs, discípulas, pudessem usar o véu. Por que usar o véu? Porque as prostitutas dos dias de Paulo, naquele tempo de Coríntios, era muito comum elas terem a cabeça raspada. Então, para que os homens chegassem na cidade de Coríntios e não confundissem uma mulher cristã com uma prostituta, Paulo pediu que se colocasse um véu como um sinal. Daí surge a teoria da igreja do véu, blá, 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 que não tem nada a ver com essa questão que Paulo colocou. Paulo colocou apenas dentro do contexto da igreja de Coríntios. Se você ler Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, as igrejas que Paulo fundou, você não vai ver Paulo com esse tipo de pensamento onde as mulheres precisariam usar o véu. O véu era uma questão específica numa cidade portuária como a cidade de Coríntios, era uma cultura. O apóstolo Paulo introduz a ideia de um véu para combater a cultura. Jesus está dizendo essas 3 frases, resumindo a sua mensagem, lançando como uma bomba dentro de uma cidade, de uma sociedade corrompida. Nos dias de hoje não é diferente. Por isso que a igreja precisa fazer o que Jesus fez, ir todo o tempo contra uma cultura. O IBGE diz o número de evangélicos que tem, as praças, marchas para Jesus, nós encontramos uma multidão. Eu não estou dizendo que aquilo está errado, eu não estou desvalorizando isso, pelo contrário, eu estou dando a real importância, mas lembrando que muito mais do que a quantidade, tem a ver com a questão da qualidade. Então nós podemos sim encontrar muitas pessoas dentro de igrejas com a mente pagã por causa da cultura deste mundo. Agora, de onde vem muito isso? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, eu vou ter que ler algumas coisas aqui. Nós estamos vivendo um tipo de cristianismo, eu venho denunciando isso já há um tempo, dentro das 4 paredes, ou da minha casa ou da igreja. Nós aprendemos que não podemos viver esse evangelho na sociedade como um todo. Por isso que nós, como cristãos discípulos, e eu como pastor da casa, eu trabalho muito com essa questão para termos cuidado com o ativismo. Porque dentro da igreja nós encontramos 2 tipos de pessoas. Aqueles que se atolam nas atividades da igreja, canta, prega, dança, toca, prega, não sei o que, quer um monte de coisa, e se atola tanto com as atividades da igreja, que não tem tempo de ser sal lá fora. Aí o seu sal se torna insípido, ele não tem um valor, porque aonde você vai colocar mais sal se tem sal? Se você pega uma pitadinha de sal, coloca um pouquinho. Existem mulheres, homens na cozinha que tem uma mãozinha pesada, você vai comer, está salgado demais, errei, mas não é uma vez, sempre erra. Então tem gente que tem uma mãozinha pesada, capricha no sal, e tem aqueles que não botam sal nenhum. Agora, se você pega uma comida que já está num tempero bom do sal e você bota mais sal, você estraga. Então aquele sal não tem valor. É isso que Jesus está querendo dizer. Nós temos uma cultura como igreja de ficarmos enfiados dentro da igreja.
Ah, o Senhor está dizendo que é para viver no mundo? Não. O que Jesus está dizendo é para encontrar o equilíbrio. Porque se ficamos o tempo todo servindo, nos ocupando, é sal sobre sal aqui. É muito sal. E nós temos uma cidade chamada Macau, que tem aquela concentração de sal. Você entra aquelas pirâmides pequenininhas de sal. É tanta concentração de sal ali, quando você entra na cidade, o cheiro é diferente. Principalmente quem não é de Macau, como eu não sou. Mas quando eu entro em Macau, a primeira coisa que me incomoda é um cheiro é um cheiro diferente. É do sal, é uma concentração muito grande de sal. As paredes são meio diferentes, corroídas, assim, eu acho que a concentração ali também de destruição de ferrugem ali deve ser maior. A cidade é diferente porque é muito sal. Então, quando você fica dentro da igreja o tempo todo, preocupado com atividades, fazendo, e você não se preocupa em ser sal lá fora, Jesus está dizendo, está tendo um desequilíbrio. Essa cultura cristã, na sua cabeça, ela está errada. Porque nós aprendemos a ser sal, a ser luz, a ser evangelho, apenas dentro de 4 paredes. Daí também vem o problema, não só do excesso de sal, mas dessa disputa, dessa briga que a gente prega, a gente ensina, doutrina. Irmãos, eu dou as costas, tem gente com o mesmo pensamento de sempre. Qual? Título. Por isso que eu prego aqui na casa, os pastores que foram ungidos, os que serão ungidos, se você não entender que esse título que veio sobre você é para você servir, é para ser menor do que os outros, é para você ser ponte, é para você facilitar o processo do evangelho. Se você não fizer isso, a sua cultura está enquadrada nisso aqui. Jesus em Mateus 25 disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se você olhar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o que é que Jesus fez? Serviu muito mais fora do templo do que dentro. Aí você vai encontrar Mateus 25, uma mulher que inclusive sua tia, trazendo seus 2 primos, dizendo, os meus filhos estão aqui para te servir, mas aonde eles vão ficar? Qual é a cadeira deles? Vão ser maior do que quem? Por acaso tem como eles ficarem à direita e à esquerda do Pai? Mas o problema não é só em quem é ungido, o problema também é quem não foi ungido. Porque os que não foram ungidos, passam a vida acomodados dentro da igreja. Quando vem uma seleção que o Espírito Santo separa para ungir, os que não foram ungidos, estou falando grande parte, ou menos parte, não interessa, falando de você, também se incomoda porque não foi ungido. Sente-se rejeitado, A, B, C, D. Por quê? Então, não se trata do serviço ao reino, é título. Se tem uma incomodação aí dentro, porque não virou a chave da cultura do reino dentro de você, é título. Sua preocupação é título. Aí nós corremos, sabe qual o risco? Um pastor que é ungido não se alegrar com me desculpe o termo, um membro simples comum trazer uma palavra. Queridos, presta atenção uma coisa. Enquanto Saul valorizava trono, Davi valorizava o óleo. Se eu tivesse aqui um copo com água e colocar óleo dentro, o que é que acontece, Jerry? Tem como se tornar uma coisa só? O que é que acontece? Óleo e água junto. Eu mexo, no final, o que é que eu vou ver? O óleo aonde? O óleo em cima e a água embaixo. Quando um crente, ele se preocupa com um trono, dentro do contexto que eu estou pregando, ele vai ser eternamente água. Ele vai estar embaixo. E quem se preocupar com o óleo, pode até começar a vida embaixo, mas vai terminar em cima. Davi era preocupado com o óleo sobre ele. Saul era preocupado com o trono. Então nós podemos sim, infelizmente é uma verdade, nós temos pessoas ungidas pelo título, mas tem gente no anonimatozinho, os improváveis, achei a palavra, que está no meio do povo aí, orando, buscando, e eu não estou falando em intensidade de orações, porque tem gente que é extremamente religiosa, acha que por orar muito, acontece muita coisa. Isso não é verdade. A questão é quem Deus chama. É diferente. Então você pode encontrar pessoas ungidas no nosso meio, que ainda o Espírito Santo não separou para a obra. Mas quando os bichinhos pegam no microfone, quando as meninas pegam no microfone, rapaz, arrebenta. Cuidado.
Porque nós podemos, nessa cultura de competição, virarmos os irmãos de José. Fazer de tudo para matar o que está aflorando, para matar aquele que de fato é sal, para matar aquele que de fato é luz. E essa palavra não é para você, é para mim, é para a Igreja do Caminho. Porque eu, como pastor presidente da Igreja do Caminho, eu posso me incomodar com o crescimento de um que está como o improvável. A cultura do reino é óleo e não é trono. A mentalidade, a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. Porque Jesus, em Mateus capítulo 25, ele solta uma bomba na mente dos apóstolos. E a bomba que ele soltou foi essa: no mundo em que vocês vivem, na cultura que vocês estão, o maior é pelo título. Na cultura do reino é pelo que serve. Dê um aplauso a Jesus. Então, o que é que você tem que, como você tem que pensar? Presta atenção. Como você tem que pensar? Você tem que pensar como Jesus pensa. Você tem que pensar como o seu apóstolo pensa. Você tem que ser uma espécie de bereanos. A igreja de Atos mostra uma igreja dos bereanos, e os bereanos tinham algo fantástico, é só você ler em Atos. Tudo que os apóstolos falavam, eles botavam o dedo nas escrituras, passavam as folhas e consultavam se aquilo de fato era verdade ou não. Aquilo era verdadeiro. Então a cultura que você tem que ter é a cultura de Jesus, é a minha cultura, se o meu discurso está alinhado com o discurso de Jesus. Logo, você tem que ser o quê? Servo. Eu estava na Guatemala agora, esses dias, mês passado, não lembro agora, e o Ministério do Louvor, eu estou falando de uma igreja de 40 mil membros, que cada culto são 12 mil sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu vou lhe falar é uma verdade. O culto começava às 7 horas, nós, pastores, chegamos de 4 da tarde, 9 da manhã, estuda a manhã toda, almoça, tarde, tem um intervalo, volta às 4, e o próximo culto às 7. Esse culto, GR, manhã e tarde, é tudo liderança. 7 da noite é o povão com todo mundo. Era 10 para as 7. Eu enfiado dentro do templo, estudando. Eu disse: Raquel, eu estou cansado. Eu quero ir lá fora ver se eu tomo uma coca, uma água, um negócio, e ver se eu compro uma camisa que eu queria. 10 minutinhos, não tinha ninguém no templo. Só a turma de pastores que senta nas primeiras filas. Vamos, a gente volta rapidinho para o culto. Fomos. Eu voltei de 7h10. Que horas eu voltei? 7h10. Quantas cadeiras tem no espaço? 12 mil. Sabe onde é que eu sentei? Em canto nenhum, fiquei em pé. 10 minutos a mais do culto, não tinha espaço, cadeira nenhuma para sentar. Nenhuma para sentar. Nenhuma para sentar. Sabe quem prega lá? Os maiores avivalistas que o mundo está provando, tudo na Guatemala. América Central, ali do Sul, sei lá de onde, está tudo por ali. Os maiores avivalistas. O Ministério de Louvor é impressionante a unção que tem naquele negócio. Meu irmão, é foco de luz. Eu estou falando de pessoas importantes, mas o louvor acabava. Todos que ministravam no louvor, sabe o que é que eles faziam? Na escala, eles desciam e serviam comida, lanche, merenda para as outras nações que estavam visitando a Guatemala. Aqui, meu irmão, eu falo aqui Brasil. O cara sim vai descer aqui no Brasil para se achar, não precisa nem ter título de apóstolo, só basta ser genro de apóstolo. Aqui só precisa namorar com a filha da amiga do amigo do apóstolo. Já se acha. É uma soberba muito grande. Aqui, se fulaninho toca bem, estou falando Brasil, cultura Brasil, se fulaninho toca bem, é um popstar. Se ele canta bem, é um popstar. O cantor, quem canta, quem toca, não pode pegar um papel no chão, não pode servir o outro, não pode fazer nada não. É aquela titela de pombo, entendeu? Ele é ungido e sai dando carteirada em todo mundo. Isso é uma mentalidade carnal. Pastores são ungidos, rapaz, não toca mais nele não. Quer falar alto com os outros, desaforo.
uma obediência estúpida. Isso aqui é do apóstolo. Não toque aí, que é do apóstolo. Nem eu que sou o dono do negócio. Pelo contrário, eu dei uma Bíblia de presente para a Jerry, que eu ganhei. Isso é uma cultura. Eu estou aqui trabalhando uma mente de uma cultura engessada que temos. É o que Jesus está trabalhando. Não vem uma autoridade sobre nós. Parece que quanto mais ungido, mais endemoniado. É uma superioridade. Não tem uma educação, não tem uma gentileza. A unção não é só para dar labareda de fogo, não, meu irmão. A unção é para descer. A unção é para dar bom dia, para dar boa tarde. A unção é para dizer gentilezas, ser gentil, ser sensível. A unção é para visitar, para estar nas ruas. A unção é para acreditar no outro. Cristo acreditou em mim, eu acreditei em você. Aí você se torna uma barreira para alcançar o outro que está lá atrás. Gabriel me disse que fez um teste de audição. É o tempo que eu mais oro na igreja. Teste de audição, porque tanto reprova quanto aprova. Eu já disse aqui, fez o teste, não provou, aqui não é The Voice. Aqui não é pior do que The Voice, aqui não é aquele do SBT que tinha, eu ria tanto com aquilo. Ídolos. Para mim, mais feio não era o cara cantar ruim. O que eu ria e eu assistia por isso, porque quando chegava na fase dos caras que cantavam mesmo, eu não assistia o Ídolos. Eu só assistia na fase do começo, que é os piores. Mas por quê? Eu não achava engraçado, não era o cara cantar ruim. Era a opinião que ele tinha sobre si, quando ele saía da reprovação. Você canta. Quero dizer que você... Aí a galera reprova. Vocês não sabem o que é músico. Vocês não entendem o que é um potencial. Vocês vão lembrar de mim um dia, aí sai. Rapaz, essas emissoras é terrível. Aí bota um Rodrigo Faro, esse outro parece com o Rock Balboa, que já participou. Aí tá lá, aí diz assim: o que foi que houve, rapaz? Aí toca fogo no coração do cara. Rapaz, isso é errado, isso é pecado. O que foi que houve? Aí o cara, eles me reprovaram. Mas reprovaram por quê? Olha só, rapaz, tocando fogo no cara. É porque eles não sabem o que é música, eles se acham. Aí sai. Olha aqui para mim, eu já fiz teste de audição aqui na igreja. Você já está rindo. Você sabe quem eu sou? O pastor presidente. Você sabe quem faz o teste aqui? Gabriel, o pastor seu. Ele é meu filho. Eu pari, ele não, quem pariu foi Raquel. Mas eu contribuí no nascimento. Gabriel não andava, não falava. Quem ensinou a Gabriel cantar fui eu. Eu ensinei ele a dizer papai, mamãe, ensinei a andar. Eu criei Gabriel. Dei estudo, escola a Gabriel. Gabriel hoje não é só meu discípulo, é meu funcionário. Eu vim fazer o teste vocal. Gabriel terminou, painho? Terminamos. Sim, e aí? Vou ou não vou cantar? Eu quero cantar também. Ele fez: não se preocupe, a NASA vai entrar em contato com o senhor. E quando a NASA mandar uma mensagem para o senhor vai saber. NASA? Que NASA, Gabriel? Painho, vá pregar, painho. Eu quero cantar. Pai, eu canto em casa. Agora tá bom, se eu quer cantar, você vai pegar o mico. Eu mesmo não vou estar lá. Gabriel, você sabe quem eu sou? Eu mando. Painho, o senhor canta ruim. E ali eu entendi que eu canto ruim. Pronto, eu canto em casa do jeito que eu quero. Eu vim cantando agora. Todo culto eu canto. Canto, Raquel? Todo culto no carro eu canto. Eu estava cantando agora. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele não quer, porque Ele é Deus. E aquilo vai me enchendo. Ela do lado: você está cantando igual aquele cara do meme que vai. Não me interessa, Deus aceita o meu louvor. Eu canto. Se eu fui reprovado por Gabriel, eu só aceito por Deus. Meu irmão, se você não canta, a NASA vai entrar em contato com você. A NASA, é uma cultura. Agora, eu acho muito legal quando eu chego em casa: Gabriel, tiveram quantos? Pai, teve uns 20. Quantos reprovados? 15. Eu, misericórdia. Quem foi aprovado? Ele vai me dizer: apóstolo, fulano canta, fulana canta. Pai, tem uma menina que canta
pai, ela canta muito. Eu falei, vamos orar por ela, porque ela pode entrar no louvor para não ter espírito de inveja de vocês aí atrás já. Tipo, pronto, ali atrás ninguém vê, já espanca ela ali e ela vem, entendeu? Já recebe a ameaça. É o quê? Tratamento de choque ali atrás. É brincadeira. Mas assim, nós temos que ter isso. Malu, quando veio para a igreja, que chegou aqui, ela tem a voz, que era de onde a tua voz? Das propagandas da TV, da Inter TV. Após, tem umas vozes lá, você já viu, uma voz bem bonita, umas propagandas. Eu falei, tem, sou eu. Eu falei, menino, você da voz da Inter TV, era ela. Pega essas narrações dela aqui, que fica bonita. A mãe diz, eu narrando não presta. Eu só nasci para pregar. Teatro não funciona. Mas eu já fiz teatro, eu já fui ator. Uma vez. Eu fui reprovado pelo dirigente do culto da igreja. Porque me botaram para ser soldado que espancava Jesus. Eu tenho dificuldade de gravar textos, né? Eu não tenho facilidade de gravar textos. E tinha que ter. Rapaz, bota ele como soldado. Não é possível que ele vai errar. Ele só vai dar chicotada até chegar na cruz. Botaram uma sainha romana em mim, aquelas tirinhas de soldado, botaram aquele capacete, eu peguei o chicote e fui batendo em Jesus, batendo. Aí teve uma hora que eu bati um pouquinho mais com força, no meio da igreja batista, eu passando, e aquele silêncio, aquele momento da via dolorosa, eu batendo, aí eu dei uma chicotadinha a mais, porque eu quis dar sabe, que eu me empolguei como ator. Eu dei uma lapada, o Jesus disse, ai João, bate devagar. Aí eu quis lembrar, eu não estou mentindo, eu quis lembrar do que os soldados disseram perto da cruz. Disseram ali um bocado de coisa na Bíblia, eu não lembrava de nada, apagou. Quando eu disse, ai rapaz, bate devagar. Eu disse, anda, molesta dos cachorros, que você vai para a cruz. Terminou ali. Você sabe o que eu queria ser no teatro? Eu queria ser Jesus. Sempre tentei ser Jesus no teatro. Mas eu fui 2 vezes demônio e a 3ª vez eu fui Judas. Porque o diretor do teatro dizia, é o perfil. Mas eu entendi por quê. Porque demônio não fala, só fica... Não é possível que a pessoa vai errar. Olha para mim, queridos. Você tem que se encontrar. Você tem que se achar. Agora, quando você se encontrar, você tem que entender que precisamos viver o cristianismo, que está além dessas paredes. Diga amém, eu recebo, e um aplauso do Senhor. Nós não podemos viver esse evangelho nessa sociedade como um todo, sem ter uma influência. Mas olha para mim, a cultura do mundo exerce uma influência violenta. E a cultura do mundo está com a cultura a todo vapor, influenciando nossos filhos, nosso casamento, nossa família. A cultura do mundo, se brincar, ela entra na igreja. Está aí a cultura do mundo, todos os dias pregando um tipo de família diferente. Está aí a cultura do mundo trabalhando o pensamento acerca do gênero. Está aí a cultura do mundo trabalhando acerca de vida financeira. Está aí a cultura do mundo dando a sua opinião acerca da igreja. Então, a influência que nós temos no mundo, ela não para. Você já viu a história que o pessoal fala assim, crente é muito radical. O meu amigo que não era crente, aí depois que ele ficou crente, foi muito radical. Crente não é radical, quem é radical é o mundo. Você como crente, dentro de uma faculdade, tu pode até sofrer bullying, perseguição, piadista e etc. Sabe o que é que você faz, crente? Você não quer perder a amizade com a pessoa, você ora pela pessoa, você não dá resposta devida, você não é radical, você é flexível. Porque você entende que a guerra é contra o inferno. Agora, pega o mundo e vai contrariar o mundo. Aí você vai ver o quanto o mundo ele é radical e ele não muda. Verdade ou não? Então, mas a sociedade está aqui, a todo vapor. Então, hoje nós temos um coração salvo, presta atenção. Nós temos um coração salvo, mas nós temos uma mente pagã. Muitos têm um coração salvo, mas têm uma mente pagã. Você que está online, somos salvos, mas nós temos uma mente pagã. Uma mente que ela ainda não está enraizada, consolidada acerca dos princípios da palavra de Deus. Ainda não entendemos que nós somos luz, que nós somos sal. Ainda não entendemos que temos que ter esse tempo aqui na igreja. Temos que ter cultos, treinamentos, GCs, mas nós temos que alcançar as trevas que estão lá fora.
E vai ser por meio do nosso testemunho. Você já viu crente doente que não vem para culto? Mas crente doente que vai para o trabalho, crente doente que vai para a academia, crente doente que vai para shopping, crente doente que vai para churrasco? Isso é um padrão de vida de uma cultura mundana. Agora, você já viu descrente no mundo, gripado, vai para o campo de futebol? Me diga se isso não é a cultura do inferno. Você pega uma igreja que o culto dura 1h30, 1h20, climatizado, ar-condicionado, kids, água, porque a igreja de hoje não é como a de antes. A de antes, meu irmão, senta e escuta a palavra, é ser de Jesus. Hoje é chicletinho, é bombom, é alguém para estacionar seu carro, traz água, se quiser suco tem, se é Coca Zero você toma, é todo um cuidado que tem que ter. Aí reclama. Aí a gente vai para o mundo, você pega esses estádios de futebol, que o dinheiro mais caro você paga por uma cadeira, que é uma fortuna, inclusive paga para entrar, culto não paga. Aí o estádio você paga 180, 130, 220, dependendo do jogo. Eu estou falando de cadeira boa, confortável, mas que ainda toma chuva, e quando o teu time faz um gol, quem está atrás de você não quer saber, joga água, joga xixi, joga tudo, joga Coca-Cola, joga cigarro, e ai de ti se tu reclamar. Chega 1 hora antes, senta nos bancos de cimento. Eu não tinha costume de ir para estádio, hoje eu estou indo mais, mas quando eu conheci, eu queria ganhar GR para Jesus. Isabel, o que é que seu marido gosta? Eu não conhecia GR. Aposto, ele gosta muito de futebol. Eu vou ganhar ele. Gabriel, ajeita aí, vamos para os estádios, chamar GR. Eu não ia atrás de futebol, queria saber de GR. Aí tinha um jogão, ABC América aí, um jogo bom, não sei o quê, e eu não tinha prática. Aí fui para o estádio, um cimento, um chão duro, uns concreto, e eu olhando para o lado, e aquela multidão de gente, eu pensei, meu Deus, se der uma briga aqui, morre todo mundo aqui, e aqui é a glória de Deus, todo mundo sabe, porque não tem para onde correr. Aí a máfia, não sei de quê, com ABC, com a gangue, misericórdia. Aí eu não tinha uma prática, quando o ABC entrou, eles pegam uma bandeira, é a bandeira, meu irmão, daqui para a Copab, eles pegam a bandeira, está tudo lá atrás, você não vê nada, quando solta, a bandeira vem descendo assim, e é 1 tonelada de peso, e eu filmando. Daqui a pouco, essa bandeira bateu na minha mão, meu iPhone caiu lá no estádio. Eu falei, meu Deus do céu, uma alma vale quanto? E larguei Jerry, Ramon Gabriel, eu não estou mentindo, a bandeira aqui coberta, eu descendo as escadas, para pegar meu iPhone, estava lá embaixo, graças a Deus não quebrou. Eu voltei e fiz, Jerry, vai ter que aceitar Jesus. A alma não custa nada, mas já custou um iPhone. Eu ficava nos estádios, rapaz, é um sufoco. Mas olha para mim, a gente acha bom. A gente, como churrasquinho, meu irmão, a gente vive depois ali, pela misericórdia de Deus, a procedência, Deus sabe o que é aquilo. Aquele pode ser um gambá, pode ser um timbu, como pode ser uma carne. Você não sabe o que é aquilo. Você morde. E o cara, olha, essa picanhazinha, picanha de quê? De que animal? Entendeu? Então você come aquilo ali, tudo, você chega em casa, vivo pela misericórdia de Deus. Aí sabe o que é que a gente faz? Associa. E a gente vai de novo. A cultura do mundo é essa. Mas quando se trata do reino, nós temos que afrouxar. As pessoas veem, preste atenção, Israel foi criada, preste atenção, Israel foi criada baseada na palavra, diga a verdade. Israel foi criada na palavra, na doutrina, mas Israel, a cultura do mundo, bombardeia o tempo todo para tirar Israel da presença de Deus. As pessoas, elas veem a vida pelo óculos particular que cada um tem. E falando de óculos, eu coloquei aqui como exemplo Raquel. Raquel esses dias estava com óculos, não é trincado, tipo deu uma arranhada boa, e o grau já não estava legal. Aí Raquel andando comigo o tempo todo, dizendo, João, eu estou vendo, está tudo arranhado. Então, a pergunta é, qual óculos que você vê? Ou seja, como você está vendo a vida? Isso é uma cultura. Teve um pastor que pegou um jovem, com problema de pornografia, e o pastor, para querer ajudar o jovem, disse assim, eu vou fazer 3 desenhos. Aí ele fez um quadrado. Aí ele perguntou para o jovem, o que é que você vê aqui? Esse é um quarto com 2 pessoas fazendo sexo lá dentro. Aí ele pegou e fez um triângulo. O que é que você vê aqui? É um casal fazendo sexo dentro de uma cabana. Aí ele pegou, fez o sol,
as estrelas, fez umas nuvens, pintou de azul. O que é que você vê aqui? Ele fez um casal fazendo sexo abaixo do sol. Aí o pastor virou e disse assim: realmente você precisa de ajuda, porque tudo que eu desenhei não tem nada a ver com sexo, mas os seus olhos só veem isso. E o rapaz virou para o pastor e fez: o quê? O senhor quer me culpar por algo que eu vi? O senhor faz esses desenhos pornográficos, o senhor me induz a ver essas coisas, e o senhor quer me culpar, dizendo que eu tenho um problema. As pessoas, elas veem a vida como elas querem ver. Dependendo da cultura que está dentro de você, dependendo do culto que está dentro de você, é assim como você vê a vida. O menino, tudo que ele via na vida, era do ponto de vista da pornografia. Então a gente precisa de uma mente renovada. Por isso que Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz isso. A mente, ela precisa de uma renovação diária. Você que está online, a sua mente precisa de uma renovação diária. Nós que estamos aqui, esse tema, volte o tema lá por favor. Esse tema que está aqui, bota a foto do tema. Esse tema aqui, ele é muito importante. Porque ele está dizendo: não limite os pensamentos de Deus em sua vida. Livre-se das crenças limitantes. Nós temos muitas coisas dentro de nós, a partir do nosso pensamento, que nos leva a caminhos. Nós temos hábitos velhos, já enraizou em nós. Já não achamos mais tão errado, já não achamos mais tão pecado. Nós justificamos, por exemplo, não estar nos cultos. Nós justificamos não dar o fruto. Nós justificamos uma vida infrutífera. Nós justificamos a discussão com a esposa. Justificamos a discussão com a mulher. Nós já justificamos não dizimar. Isso já virou um hábito, virou um costume. Nos envolvemos com pessoas. Sabemos que vai dar o mesmo problema que deu no passado, mas nós justificamos tudo. Crenças limitantes. Não limite pensamentos de Deus em sua vida. Limitamos pensamentos de Deus em nossa vida. Eu estou aqui pertinho do final, 35 minutos. Eu tenho mais alguns minutinhos. Olha aqui para mim. A mente precisa ser renovada. Diga comigo, a mente precisa ser renovada. O pensamento te leva, escute, isso aqui é importante, eu quero que a igreja online presencial escute. O pensamento te leva para caminhos aonde você vai ter os frutos das escolhas. Olha o que é que diz Isaías 55. Vinha conversando com Raquel e disse a Raquel: olha o pensamento que o Espírito Santo me deu, e você não vai concordar comigo. Olha se você não vai concordar comigo. O verso 8 diz, que é o texto base do nosso tema. Olha o que é que diz Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos, é Deus que está falando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Duas coisas que ele destaca, comparando a nós. Nem os pensamentos de Deus é igual ao nosso, e nem os caminhos. Posso ouvir amém? Duas coisas bem contrárias. Ele está afirmando. Olha o verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que eu mais consigo ouvir dentro de igreja evangélica é: os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Receba essa palavra, irmão, porque Deus pensa mais do que você, Ele tem o melhor para a sua vida. O que é que a igreja ou eu não consigo ouvir? Por muitos, o que eu só ouço sobre os pensamentos? Os caminhos. Porque aqui Deus está dizendo: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Mas Ele também fala: e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então tem duas coisas aqui nesse negócio. Deus pensa mais alto do que a gente, e Deus caminha por lugares que nós não temos a ideia, que são melhores e maiores do que o nosso. Sabe o que é que eu falei para minha esposa? Deus é verdadeiro, diga amém. Mas se você ler a Bíblia é recheada de mostrar que existem deuses nesse mundo. Existe um Deus chamado Iemanjá. Existe um Deus chamado Olodum.
Existe o Deus da feitiçaria. Existe um Deus chamado Mamon. Olha a revelação aqui. Existem muitos deuses, escute, eles são verdadeiros, eu não estou tratando da verdade, eu estou tratando da existência. Verdade é Deus, o único, acima de tudo e de todos. Mas que os outros deuses existem, eles existem. São falsos, mas existem. O que eu quero comparar são a existência desses deuses, como eles pensam e por onde eles andam. E o nosso Deus, como ele pensa e por onde eles andam. Por isso que você vai encontrar o Deus das moscas, você vai encontrar o Deus das pragas, você vai encontrar Leviatã, que é um Deus no livro de Jó, que revela que Leviatã é um principado, é o próprio Satanás. Disse que o orgulho dele se alimenta da lama. Leviatã, correção, Leviatã em Jó, ele se alimenta da lama. Se você estudar o que é lama no livro de Jó, você vai encontrar que é a mesma coisa da soberba do homem. Aonde Satanás cresce nas pessoas? No orgulho do homem, no ego do homem. Então eu estou te provando que os deuses abaixo do nosso Deus, eles andam, eles caminham por lugares rasteiros, por trevas. Me diga bem alto, por quê? Porque é como eles pensam. É como eles pensam. Eles são o fruto do que eles pensam. O que é que o senhor está querendo dizer com isso? Você já entendeu. Que o caminho que você tem andado, que as escolhas que você tem feito, nada mais é do que o fruto do seu pensamento. É a forma como você pensa acerca de você, são os princípios que tem no seu pensamento, são os valores que tem dentro de cada um de nós, que nos leva por caminhos dos quais Deus nunca queria que a gente tivesse passado lá. Então tem muita gente na lama da dívida, tem muita gente na lama da pornografia, tem muita gente na lama da promiscuidade, tem muita gente na lama da religiosidade, tem muita gente na lama das desculpas, tem muita gente na lama do mimimi, tem muita gente em lama, fruto de quê? De pensamentos. E esses pensamentos vêm de onde? De deuses falsos, que conversam conosco. Olha para mim, constrói, escute o que eu estou pregando, constrói na nossa mente um conjunto, um combo de mentiras. E essas mentiras vão se tornando verdades, a cada dia que passa. Eu não tenho problema de irmãos, a minha chamada é libertação. É tipo, ontem eu estava vendo o Zé Ramalho cantando, uma canção, uma letra legal, os amores é como espelho, não sei o que, ele cantando aquilo tudo. Aí Zé Ramalho tem essa canção, ele tem um grave muito bonito, alvorrai, aquele negócio muito bonito cantando. Aí tem essa música que cantou Chitãozinho e Chororó com o Zé Ramalho. Meu irmão, ficou um negócio espetacular. É a voz fina dos irmãos com um grave de Zé Ramalho. Aí você vê Chitãozinho e Chororó cantando, sozinho, aquele negócio todo. É a forma dele cantar. Aí depois ele faz ali uma miscelânea, os três, e sai uma música muito bonita. Olha aqui para mim. Cada um tem uma forma de pregar. A minha forma de pregar é libertação. Eu quero ir para todo canto, eu só vou para libertação. Por que o senhor está falando isso? Porque tem comportamentos em você, o seu emocional, a forma como você se relaciona com as pessoas, o seu coração carente, a quem você fica cedendo, a sua vida financeira, a sua vida fria, a sua vida rasa, essa distância de Deus, é tudo fruto da forma como você pensa, e a forma como você pensa é um conjunto que já está sendo construído há muito tempo. São o que Paulo diz em Coríntios, sofismas. Aí Paulo diz em Coríntios que a nossa luta espiritual, ou as nossas armas espirituais, não são armas carnais, de briga, de contenda, de confusão, mas ele fala de intercessão, de palavra, do profético, para desconstruir o que o diabo constrói todo dia na nossa mente. Pensamentos, na palavra do Senhor. O que é que eu quero lhe mostrar com Isaías 55, 8 e 9? A apóstola Raquel foi tremendamente usada pelo Espírito Santo, como o Jerry citou assim, e de fato ela
a luz do evangelho que veio sobre ela quarta-feira é para mostrar um prisma, uma forma. Deus, ele tem a sua multiforme, diga amém. Ele cerca as trevas contra nós, vai desmontando tudo. Então Raquel apresentou uma forma acerca da mente. Deus está me usando uma outra forma, uma outra perspectiva de você entender esse processo. Então, o que é que eu quero dizer? Que o caminho está ligado diretamente ao pensamento. Você quer mudar a sua vida? Mude seu pensamento. Você quer sair dessa rota vazia, dessa rota escrava, seja lá do que for, o que está te prendendo, mude a forma de pensar. Quando você mudar a forma de pensar, um novo caminho vai surgir na sua vida. Jesus disse, a sociedade religiosa de Israel, vocês ouviram por muito tempo muita coisa, mas eu tenho algo para vos falar. O que é que Jesus estava fazendo com aquilo? Dizendo a Israel, eu vou mudar a sua forma de pensar. Eu vou mudar a sua forma de pensar. Porque nós temos edifícios construídos dentro de nós, principalmente na nossa mente. O que é que precisa mudar? São as convicções e não o comportamento. Tem gente que diz assim, eu não vou mais beber. Tem gente que diz assim, eu não dizimo, mas agora eu vou dizimar. Quer mudar comportamento. Por que não vai mudar? Porque não está mudando o princípio. Porque não está mudando as raízes. E tudo acontece de dentro para fora. Mateus 28, do 18 ao 19, diz que a nossa chamada é ir, é sair, é mover-se. Hoje insistimos em viver nesse pensamento de viver de dentro para dentro. Teve uma reunião do Brave ontem, a liderança do Brave, do time do Brave na minha casa, e terminou um pouco mais de meia-noite. E eu só, 1h30 de reunião, tipo falada, foi mais ou menos isso. No final que eu pedi uma palavra ao meu filho, mostrei 2 ceninhas de filme, e eu mostrei na real, porque o Brave não cresce. Porque são pensamentos diários acerca do Evangelho, porém de forma errada. Porque não é possível. Enquanto Gabriel e Alice, os pastores, faziam aquela reunião, eu dizia, rapaz, que time, é o sonho de muitos líderes ter um time com a quantidade de gente dessa. Outra coisa, a média de idade ali é 20 e poucos anos. A média de idade do time do Brave é de 20 e poucos anos. Pasmem vocês, tinha 26 ontem, uma solteira por enquanto, o resto já está tudo casado. Está tudo casado. Alguns já com filhos. Todos com bom emprego, a maioria ali, a grande maioria, tudo com carro ou com moto. E eu olhando e passando a vista naquilo, fruto do que eu tenho pensado acerca do reino, dos caminhos que eu tenho entrado. E como diz a Bíblia, quem está conectado com o sacerdote, recebe de Deus o que o sacerdote recebe, e o sacerdote passa para a igreja. Ali eu não tenho jovens perdidos, universitários, formados, profissionais, gente de um gabarito, de uma qualidade. Amados, o nosso Brave, a nossa liderança é espetacular. Valorize a prata da casa. Mas ainda estamos profetizando sobre eles, porque apesar de tudo isso são jovens. E eu disse ontem, digo aqui, já eram para estar um pouco mais avançado, tem um delay na cabeça deles, poderiam fazer muito mais, muito mais, tem que encher essa igreja, porque somado com os líderes de GC, e com a quantidade que temos de jovens, rapaz, preste atenção uma coisa, Deus quer mudar a cultura de uma cidade. Deus nos chamou para abençoar a cidade. Deus nos chamou para abençoar o estado. Tem alguém que recebe essa palavra? Deus nos chamou para transformar nações. Ide por todo mundo. Mateus 28 está dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Amados, onde o evangelho chega, tudo muda. Quem aqui recebeu o evangelho no centro do seu coração, dê um glória a Deus bem alto. A sua vida mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Sim. Isabel, você veio primeiro do que Gerry. A sua vida mudou ou não mudou? Tem problemas hoje? Tem. Mas muita coisa mudou ou não mudou? Se não fosse o evangelho, o que seria da sua casa? Deixa a interrogação, porque não é da conta de ninguém. Sua vida mudou ou não mudou, Beto? Mudou. Sua vida mudou ou não mudou, Blênio? Mudou. A sua vida mudou.
Renato, sua vida mudou ou não mudou? Mudou. O Evangelho muda vidas. O Evangelho muda famílias. O Evangelho muda ruas. O Evangelho muda cidades. Se o Evangelho muda ruas, muda cidades, o Evangelho muda nações. Jesus disse em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo, ide pelas nações da terra, preguem o Evangelho, batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A solução do mundo não está em outra coisa a não ser no Evangelho sendo anunciado de forma legítima e verdadeira. Se você entende que o Evangelho muda, o Evangelho está dentro de você. Vá nas casas, vá nos familiares, a caixinha no coração, os nomes, profetiza, filho do homem. Porque se a igreja não discipular as nações, alguém vai discipular. Cristo fez a sua parte, ele morreu e ressuscitou, agora é a nossa parte em ir. Olha como a cultura, eu coloquei aqui algumas coisas. Olha como a cultura, ela é pesada. Tivemos o fim do Homem de Ferro. Estou falando algo muito sério. Tivemos o fim do Homem de Ferro, que levou muitos no cinema ao choro e a comoções, e gente que comprou roupa, capa, comprou quadros, do Homem de Ferro, porque ele morreu como um herói. Hollywood, a empresa de cinema, ela tem juntamente com os seus organizadores uma cultura. Os filmes, que para você é diversão, para eles é uma ideologia. É uma forma de impor um tipo de cultura. Aí você pega o Homem de Ferro que morre como herói, você pega lá atrás o Rei Leão, Simba, que morre como herói, e nada mais, nada menos do que um plágio muito bem feito. É um plágio muito bem feito, que comove nações. Você sabe por que é um plágio? O único que morreu por nós, que pode fazer alguma coisa conosco, que nos dá a vida eterna, chama-se Jesus. E quem morreu por nós, está em Apocalipse 5, foi um cordeiro, como tendo sido morto, imolado, sem falar nada. Então, Hollywood está construindo um cenário, nada mais, nada menos que um plágio, para colocar o homem no centro, para ser solução para o homem, enquanto a Bíblia está dizendo que essa cultura é uma cultura errada. Aí a gente fica num cinema gastando 3 horas assistindo um filme, não tenho nada contra, eu sou contra, 3 horas assistindo um filme, mas não fica 1h30 para ouvir a verdade, mas fica 3 horas assistindo um plágio. Dê um aplauso a Jesus. Então, preste atenção, quem morreu foi Cristo. A palavra arrependimento vem de uma mente, passando por um processo de uma palavra grega chamada metanoia. Diga metanoia, mudança de mente. Você foi chamado para anunciar as boas novas. Você foi anunciado para anunciar a volta de Jesus. Você foi chamado para anunciar a volta de Jesus. Você foi chamado para dizer que o reino está próximo. Você foi chamado para ser como Josué. Josué estava numa guerra tão violenta, tão contra a cultura, que ele pediu para parar o sol, e Deus parou o sol. Então, entra na presença de Deus. Eu falei para o Brave, por que o Brave não enche esse negócio aqui? É porque a cultura ainda é pagã. Acha mais interessante terminar um Brave, ir para os lanches, para as pizzarias, e fechar os olhos para essa realidade de tanta cadeira vazia. Mas escute, Deus está mudando essa cultura. Deus vai levantar, nem que seja de um por um, pessoas que choram, pessoas que se quebrantam, que vêm com dor, que vêm sem dor, que vêm curado, que vêm doente, que quer ver uma história transformada a partir da sua vida, para a sua família. Aí nós vamos entender que a vida não se resume comer e beber, a não ser fazer a vontade de Deus e estabelecer o seu reino. Aí nós vamos entrar em jejum, nós vamos entrar em atos proféticos. Nós queremos o espiritual, mas de forma carnal. As famílias precisam entrar em um mover espiritual. Por isso que quando, olha para mim, o avivamento quando chega numa terra, chega numa cidade, você pode encontrar dentro da família, não é o pai que vem, é o filho trazendo o pai. Não é o pai e a mãe que vem, é a avó da casa trazendo. Não é o avô, é o pai, é a mãe. O Espírito Santo vai nos surpreender
com missionáriozinhos que estão dentro de casa buscando um avivamento. Aí, para crescer a igreja, não se trata de cor cinza, de cor preta. O povo tem um problema, gente, com estereótipo absurdo. Eu gosto da igreja porque ela é preta, eu gosto da igreja porque ela é branca, eu não gostei porque ela é preta, eu não gostei porque ela é cinza, eu não gostei porque tem cortina, eu gostei porque tem cortina, eu gostei porque tem holofote, eu gostei porque não tem holofote. Amados, eu não estou nem aí se ela é preta, se ela é branca, se tem. Amados, eu quero pregar o evangelho. É o evangelho que importa, é a essência do Espírito Santo que importa. Eu estou dando aqui o meu gás, o tudo de mim, para levantarmos aqui uma igreja relevante, que tenha um pensamento que não limita o que Deus pode fazer na sua vida. Busque a Deus, mergulhe no Espírito Santo, fuja da caixinha, não da caixinha da oração do coração, mas eu não posso, o que é caixinha? Eu não posso buscar tanto a Deus porque o meu pastor não busca. Eu não posso chegar mais cedo para orar porque o meu líder não vem. Isso é caixinha. Sai da caixinha, faz alguma coisa. Quem vos fala é quem fez um dia, quando jovem. A velha arara na igreja só queria saber de fofoca da vida dos outros e pecar. Eu rompi com tudo isso e fui buscar o Espírito Santo, para a glória do meu Deus. Metanoia. O que são metanoias? São vias neurais sendo mudadas. Caso contrário, a ciência fala sobre isso. Nós vamos ter uma mente construída, baseada em mentiras, onde nosso futuro, ele não presta. Olha que coisa poderosa diz a palavra no livro de Isaías, capítulo 61, isso aqui é você, eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida, Isaías 61, do 1 ao 4 é você. Você quer fazer uma edificação no reino? Diga, quero. Cheira a sua mão direita enquanto eu leio. Olha o que é que Deus vai fazer com a sua vida, com a igreja do caminho. Escute. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas. A quem? Aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Uma multidão em cativeiro, uma multidão algemada, uma multidão em trevas. Escute. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Preste atenção, 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, gente triste, gente em depressão, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, muita gente chorando, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem o carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você vai explodir agora no versículo 4, sabe por quê? O versículo 4 diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Você sabe o que é que Isaías está dizendo essa manhã? Isaías está dizendo que quem vai construir, quem vai edificar, quem vai restituir, quem vai reconstruir, eram os que estavam antes algemados, cegos, presos, perdidos, com a mente detonada, destruída, não crendo mais em nada do que Deus poderia fazer. Mas Jesus veio e Ele anunciou o ano aceitável do Senhor. Ele veio trazer o óleo da unção, Ele veio trazer libertação, Ele estourou cativeiros. Eu estou me doando aqui, tem alguém aqui que pode dar glória a Deus? O evangelho vai crescer, não dependendo dos perfeitos, não dependendo dos ditos santos. O evangelho primeiro vai tratar você, vai curar você, vai libertar você, vai pegar sua mente e vai tirar dessas limitações, e o Espírito do Deus vai entrar em você, o fogo do Deus vivo vai entrar em você. Aí vai ser você que vai reconstruir o que antes estava destruído. Os pensamentos ocupam o seu cérebro. O cérebro está comprovado cientificamente, eu creio, que não é um músculo, mas ele pode expandir, como ele pode atrofiar. Einstein disse certa vez, uma vez que o cérebro expande,
ele nunca mais volta o tamanho que estava. Eu creio em Einstein e eu creio no poder do Espírito Santo. Uma palavra de vida, uma palavra que restaura, que transforma. Você nunca mais volta a ser o que você era antes. Você precisa entregar o seu cérebro para Deus. Você precisa receber uma palavra, uma bomba dentro do seu cérebro, para que o cérebro possa aumentar, para que ele possa largar. Porque eu lhe garanto, depois que ele for mudado, alterado, ele não volta mais a mesma pessoa. Eu tenho plena convicção que a palavra de Deus tem trabalhado no meu cérebro dia e noite, dia e noite, dia e noite. Por isso que cada vez mais eu não tenho sido mais o mesmo homem de antes. Eu não quero ser o mesmo homem de antes. Eu não aceito ter os prazeres de antes. Eu não aceito ter as limitações de antes. Eu profetizo sobre sua vida. Você daqui para frente, essa palavra está mexendo com o seu cérebro. Essa palavra vai estender seu cérebro, vai aumentar seu cérebro. As vias neurais serão mexidas. E eu profetizo que o mundo de lama que você vive hoje, você vai deixar para trás. Libertação sobre sua vida. Aí olha aqui. Existe uma historinha que quando o cara completa 50 anos, a vida acabou. Eu queria que você parasse com esse pensamento tão carnal, de viver dizendo e pensando o tempo todo que você está velho. A sua idade avançada, ela é muito útil para o reino de Deus. Porque ela consolida os mais novos. Eu estava ontem sentado com aquela turma toda, ideias espetaculares, meninos geniais, tudo que eu falei aqui. Mas você vê que eles precisam de pessoas maduras. Porque se não tiver maduro, descamba porque não presta. Os mais velhos dessa casa teriam que se posicionar seriamente, como eu estou falando agora. Se você não está em uma escola teológica ou uma escola pastoral, você teria que entrar. Os mais velhos teriam que se arrepender. As mulheres aqui que têm filhos, tinham que parar com essa vida carnal. Pegar suas vias neurais e entregar o Espírito Santo. Para ser uma referência para os solteiros. Os mais velhos servem sim, e muito no reino de Deus. Para ser luz, para ser guia, para ser o farol, para apontar uma geração que está vindo. Aí eu pego Osmundo. Osmundo é mais velho que eu 2 anos. Osmundo tem 52, 53 anos, eu acho. Dessa casa. Um contador, um dos mais inteligentes dessa cidade. Osmundo, daqui da igreja. E há muitos anos Osmundo era para ter feito o que um formado em Direito precisa fazer, que é o OAB. Quem é formado em Medicina precisa fazer aí Qual o nome? Porque nenhum advogado é advogado se ele não fizer o OAB. Enquanto ele não fizer o OAB, ele é um bacharel. Ele não é nada. Ele é um bacharel em Direito. O médico tem que ter o CRM para ele ser um médico. O psicólogo precisa ter o quê, filha? CRP para ser psicólogo. Osmundo, como contador, precisava fazer essa prova, o CRC, para ele ser, de fato, um contador. O que é que isso implica? Mais dinheiro no bolso. Estou sendo bem sem filtro. Aí, dinheiro não traz felicidade. Anota meu Pix aí, CPF. Porque isso é uma palhaçada. Dinheiro não traz salvação, é verdade. Dinheiro não traz muita coisa, mas ele traz felicidade sim. Como é que você está em Bahamas triste? Como é que você está arrumando suas malas com cachecol no frio, triste? Me faça um favor, vamos deixar essa hipocrisia de lado. Dinheiro é bem-vindo, é útil. Ele não é Deus, ele não resolve salvação, mas ele é útil nessa terra. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, olha para mim. Então, Osmundo, além do financeiro que vai mudar, a autoestima do cara. Eu sentei com Osmundo, ele deu o testemunho dele aqui no telão. Osmundo estava desistindo com 50 anos. Irmãos, olha aqui para mim. Você sabe como é que Osmundo estava pensando? Em ver a casa para deixar para o nome de quem? Para a herança, que Osmundo já estava com a última pá para enterrar sobre ele. Não ria. Porque você pode estar rindo de você. Porque nas suas crises você pode ter tido esse pensamento. Então Osmundo estava decretado os dias da sua vida. Então ele estava vivendo assim, ó. Vem para culto, vai para culto. Aí eu dei uma pregação e falei sobre vias neurais. Naquele dia Osmundo pegou aquela palavra. O cérebro dele mexeu. O cérebro dele alterou, inchou. Alguma coisa aconteceu no cérebro dele. Porque ele me procurou. Apóstolo, surgiu em mim algo que fazia muitos anos que estava morto em mim.
eu posso fazer algo ainda. Você vai fazer. Ah, meu irmão, nos trancamos ali no escritório. Eu não sei, você vai pegar a cabeça dele, você vai fazer. É porque eu tenho medo de fazer a prova. Você vai com medo, sem medo, o Senhor é contigo, você vai passar, a sua vida vai começar agora, a sua realidade vai mudar. Fez e passou. Hoje ele tem o certificado, ele pode atuar como profissional. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando quando ele me ligou, apóstolo, eu passei, parecia um garoto de 17 anos que passou no Enem. Apóstolo, eu consegui. Você vai conseguir ainda mais. Você vai ter seu escritório, a sua casa que está alugada lá para o negócio de salão de beleza, vai botar tudo aquilo abaixo, e você vai construir seu escritório com o nome lá muito bem feito. Você vai ter seu melhor carro, sua melhor vida, você vai ver seu melhor dia da vida. Eu estou falando de um cara acima de 50. Eu tenho outro acima de 50 chamado seu Renato. Vias neurais detonadas, cocaína, droga, como ele já deu testemunho aqui. Chegou na igreja, você quer ajeitar a sua vida, eu lhe ajudo. 5 anos, irmãos, apenas. Um cara que dormia e acordava na rua de pipa. A mente detonada, limitando o poder de Deus na vida dele. 5 anos apenas, o cara é um pastor de igreja. Mandou uma foto para mim ontem, mais largo do que esse púlpito. Perdeu quase 30 quilos. Olhei para Renata, falei, Renata, chegando naquela fase daquele seriado, daqueles bichos, daqueles monstrinhos, Deco and Daddy, como é o nome daquilo? Aquele monstrinho que anda assim na rua. Não sei o que, Deco and Daddy. É o Walking Dead, parece ser Renata assim, o Walking Dead. Porque eu cheguei, Renata, é o seguinte, você quer ajeitar a sua vida, corpo, alma e espírito. Renata aqui já passou cirurgia de ombro, cirurgia de coluna, cirurgia de variz, cirurgia de joelho, e vai emendando, a Unimed vai ajeitando, eu não estou brincando, vai ajeitando, já fez endoscopia de dentro para fora, e tem um negócio, tira, e vai, é o corpo, velho, o corpo vai envelhecendo. Faz exame, puxa para aqui, e o bichinho foi esticando, foi emagrecendo. Eu já disse, emagrecer não prega mais. Ai, te vira agora, para emagrecer. Porque Renato antigamente vinha, né, com aquela bordinha de catupiry, levantava a mão, aquela bordinha de lado, que coisa mais feia, para pregar o evangelho. Tem que estar bonito. E outra coisa, não é só isso não, vai voar comigo como? Você vai pegar 7 horas para Guatemala, como? Como que você vai? Não aguenta, meu irmão, não aguenta, a coluna não aguenta. A coluna não aguenta. Ah, o apóstolo vive fazendo esporte. Vivo, porque eu tenho que viver para cuidar de você. Amém. Eu já sou trevado por natureza, você imagina se eu não fizer nada. Estava com o Jerry ontem almoçando, uma comidinha light, uma galinha, parecia um bezerro. Mas a gente dizendo, academia acima de 50 é remédio. Acima de 50, eu não vou, não tem problema, você vai para o hospital. Está amaldiçoando ou não, é o fluxo da vida. Acabou. Ah, quer ser garotão? Não, eu quero ter saúde, irmãos. Tem unção, tem, mas tem que ter uma academia. Unção é seu espírito, é sua alma. O seu esqueleto aí, ele tem que estar em dia. Porque é isso aqui que conduz a glória à arca da aliança. Posso ouvir amém? Aí agora Renato fez uma cirurgia no ombro. Ele está tipo aquele bonequinho do Toy Story, é só costura nele todinho. Mas eu disse para ele, você vai bater 60 anos, melhor do que os seus 50, melhor do que os seus 40, melhor do que os seus 30. Sabe o que é que Renato fez agora? A prova da OAB. Passou na primeira fase. Olha os anos que não estudava. Vai passar na segunda. E vai abrir um escritório, Siddhartha e Vilar, para você que precisa da sua casa própria. Nada a ver com o que eu falei. Vai crescer. Vai crescer. Jerry, posso falar do Senhor? Posso falar do Senhor? Jerry aposentou na Petrobras. Quantos anos na Petrobras? 32 anos na Petrobras. Aposentou. Depois que ela aposentou, até o nome dele mudou. Jaque. Que era em casa o tempo todo, aí, Isabel, já que tu não está fazendo mais nada, cuida disso, já que não está fazendo mais nada. Apareceu uma porta de emprego. Não é uma Petrobras, mas faz o serviço, estou resumindo a história. É muito bom. Já é, poxa, ora por mim, por isso. Tem gás, irmão? De sobra. Então você vai. 50 anos está velho. Vai lá na empresa. Só quer os 50 que fez o que ele fez. Então, quando já chegou lá com 55, com 56, ele não chegou lá como um Zé Ninguém. Ele chegou lá, meu irmão, é o cara, esse é o cara. Esse aí veio da Petrobras, sabe fazer tudo. Bota na mão dele aí.
Está produzindo. Ele já não é mais Jaque, ele voltou a ser Jerry. Já é avô. Quem está entendendo as vias neurais aqui, a mente que Deus está trabalhando em você? O louvor fica aí, mas eu estou concluindo agora. Eu quero que você receba aqui o último pensamento. Colossenses 3,16. E o livro de Colossenses diz que o pensamento do crente, do homem de Deus, é levar o cativeiro a Cristo. Diga, levar o cativeiro a Cristo. Então coloque a mão na sua mente agora e diga assim: esse pensamento de quem eu sou em Cristo, Deus prenda ele agora. Diga, prenda ele agora. Nenhum outro pensamento me diminuindo eu recebo. Diga, eu sou conquistador. Diga, eu sou frutífero. Com essa sua voz, você não vai libertar nenhum pintinho que você cria. Você tem que crer e botar para fora. Diga, eu tomo posse. Aí mudou, de quem eu sou. Eu creio na palavra profética. Eu sou frutífero. Eu sou conquistador. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Dê um aplauso ao Senhor. Me perdoe, me dê só mais 3 minutos aqui. Qual a diferença do rico e do pobre? Diga, nenhum. O que define a forma como pensa acerca de si. Por que, apóstolo? Porque a pressão que vem sobre você vai revelar quem você é. Vai revelar a sua forma de pensar. Sistema de crenças precisa ser restaurado. E como você é restaurado? Pela palavra de Deus. Diga, pela palavra de Deus. Repita mais forte, pela palavra de Deus. Repita mais forte, pela palavra de Deus. Diga, sistema de crenças precisa ser restabelecido. Diga, a pressão que eu recebo é a forma que vai revelar quem eu sou. Então, debaixo de pressão, você vai se manter fiel. Olha o que é que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no conselho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, no qual devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você sabe o que significa isso aqui? Significa que quando a verdade você abraça ela, ela muda você. Amado, sabe por que a minha vida mudou? A minha vida mudou, ouça o que eu vou lhe falar. A minha vida mudou porque antigamente eu vivia com pessoas que não contribuíam para o meu crescimento, que não acreditavam em mim, que diziam que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir nada. Sabe o que é que eu fiz? Eu rompi com essas falsas amizades, busquei a verdade que é o Evangelho e a minha vida mudou. Eu fui agora fazer uma entrevista no podcast esse tempo atrás. E o NocaCast que estava entrevistando, ele é formado em Direito e ele concluiu Teologia. E ele disse que a tese dele para apresentar no mestrado foi sobre igrejas em Parnamirim. Ele me disse: João, sabe quantas igrejas tem em Parnamirim? Tem mais de 500 igrejas. Eu fiz, mentira. Mais de 500 igrejas. Sendo mais preciso, 480 e poucas igrejas. Fora, aqui não estava computada. E eu achei uma coisa muito interessante. Por isso que eu chamei você para dar entrevista aqui. Porque aqui eu chamo pessoas que são referências na cidade. Eu fiz, muito obrigado. E sabe o que é que consta? Na estatística do IBGE de Parnamirim, a sua igreja é a segunda mais relevante da cidade. Então eu quero lhe dizer que eu era um Zé Ninguém, que andava com Zé Ninguém, que eu não acreditava em mim, as pessoas não acreditavam em mim, e hoje eu me tornei uma referência na cidade. Nós somos a segunda maior igreja na cidade, nós somos a segunda maior referência na cidade. Não é para minha glória nem para minha soberba, sabe o que? É a decisão que eu tomei de pegar minha mente e crer que Deus tem promessas para a minha vida, e crer que essas promessas serão cumpridas para a glória de Deus. Uma promessa declarada da parte de Deus na sua vida vai se cumprir. Eu libero essa palavra. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Você vai crescer na autoridade do nome de Jesus. Porque o poder está nas palavras. Quando você libera, assim será. Diga, eu creio nas palavras proféticas. Eu creio nos decretos. Diga, minha mente. Diga, meu cérebro. A minha mente. Diga, meu cérebro. As vias neurais serão transformadas. Eu serei um grande homem, uma grande mulher de Deus. Porque não rompe. Porque muitos jovens, principalmente jovens, vivem de séries. Você sabe todas as séries de filme, mas talvez você não sabe de um versículo.
Pastor Lucinho, eu tinha um problema comigo. Eu disse, rapaz, eu não consigo terminar uma série. E os meninos ficam série, um bocado. Eu não sei. Pastor Lucinho pregou, nunca consegui terminar uma série. Nunca consegui terminar um filme. Porque a minha vida é o tempo todo buscando o Espírito Santo. Então nós temos que cair desse negocinho de Netflix, fica gastando horas e horas de série, para que você então possa. Irmãos, é cada um lidar com sua fraqueza. Você sabe por que eu não assisto série? Porque tem série que só 30 minutos, de 50 mil episódios. Só é 40 minutos. Eu não tenho paciência, eu não gosto disso, porque eu sei do vício que eu posso estar nesse negócio. Se eu assistir uma série de 30 minutos, que o cara está arrancando a cabeça do outro, e quando acaba 40 minutos, eu vou assistir daqui a 2 dias saber se ele matou ou não. Eu não. Eu quero saber se matou, como matou, da maneira que matou, quem vai vir contra ele, quem vai ser o inimigo. Eu quero saber. Eu disse que eu viro à noite. Eu não gosto. Então, eu sei com a minha fraqueza, eu não entro. Eu não entro. Diga comigo, pensamentos são bombas. O louvor pode vir. Diga, pensamentos são bombas. Diga, sempre eu vi que não seria nada. Diga, sempre eu vi que não seria nada. Mas em Cristo, não limitando minha mente, eu posso ser o que eu nem imagino que eu possa ser. Você sabe que é a segunda cidade que mais me ouve dos meus Rios Stories? Isso aqui são dados e pesquisas que Lucas e Jéssica cuidam disso para mim. Você sabe qual é a cidade que mais me ouve depois de Natal, Parnamirim, depois do Rio Grande do Norte? Qual é o estado que mais me ouve? São Paulo. São Paulo. Eu já cheguei em Guarulhos, em Congonhas. É todo dia? Não, eu estaria mentindo. Mas eu já parei para lanchar ali e alguém veio. O senhor não é do Rio Grande do Norte? Eu faço questão de dizer, sou. Eu sigo o senhor. Fruto de quê? De acreditar que eu posso em Deus. E eu não estou aqui usando filosofia. Eu posso. Não se prepare não, que o primeiro murro que vier, você cai. Foi tipo um pastor amigo meu que disse, fulano está endemoniado, amarraram ele com a corda, ele não tem tempo. Rapaz, solta o cara, rapaz, há poder de Deus aqui, para que amarrar o cara com a corda? Solta! Aí soltou o cara, pegue na venda do pastor e fez, amarra ele com a corda. Então tem gente que só declara, mas não se prepara. A sua força está em Deus, a sua vida está em Deus. Diga, eu recebo. Essa palavra é minha. Então diga, eu tomo posse. Eu termino dizendo, os salmos afirmam, que Deus, Ele zomba dos seus inimigos. Eu vou falar aqui não no literal, tá? Vou falar não no literal. Levante-se, tome posse, corra atrás, bote o currículo, dê a cara para bater, não temas, tenha coragem, cumpra o princípio. Amanhã, segunda-feira, vai ser seu melhor dia. Se você está desempregado, pega o currículo e vai botar. Ah, é porque eu não tenho ferro para engomar. Esquente a tampa da panela, esquente, pegue ela quente e passe a roupa e vá trabalhar. E Deus é com você. Ele tem o melhor para a sua vida. Dê frutos, jejue, estabeleça os dias, estabeleça as metas. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Coisas grandes, grandes, poderosas. Fixa na tua mente, aquele que te chamou é maior. Aquele que te chamou é poderoso. Irmão, olhe para mim. O que você faz hoje não foi o destino. Qual é a sua profissão, meu irmão? O que é que você faz da vida? Não é o destino que te colocou, foi a mão de Deus que te levou para fazer o que você faz. Ele é contigo, Ele está à tua frente. Irmãos, enfrenta esse negócio, não tenha medo, rompa, faça. A mente sua é a mente de Cristo. Agora seja generoso com Ele, cumpra os princípios, honre com seus dízimos, com suas ofertas, com suas primícias, rompe e deseja o mais alto que você puder. Quem recebe essa palavra, literalmente de pé, estenda suas duas mãos para o alto, literalmente, e dê o maior aplauso da sua vida e o maior grito de júbilo que você pode dar nessa casa, em nome de Jesus.